lição de número 2, nós vamos estudar hoje, fala sobre a questão da inversão dos valores. Nós vivemos em uma época que isso aqui é uma realidade. Aquilo que é nobre, valores, que se perdurou por muito tempo como essência para a vida, infelizmente por algumas pessoas, devido as pessoas se acharem modernas, se acharem contemporâneas de outra maneira de viver, os valores intrínsecos que fazia parte da família, fazia parte da sociedade, e mesmo os valores do Estado, para muita gente, deixou de existir. Mas nós vamos ver o que o autor colocou aqui, nessa lição, número 2, o que deve vir primeiro em nossos corações. É uma pergunta que é feita aqui, sobre a inversão de valores. E quando a gente olha essa questão, Isaías 5:20, Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Deus tem um trabalhar em todas as nossas atividades. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E o autor da lição diz que a inversão de valores é um dos grandes desastres do pós-modernismo. É verdade, essa palavra desastre é o que aconteceu com a sociedade, aconteceu o que está acontecendo com as famílias que não têm Deus no coração. E o autor coloca aqui: o certo tornou-se errado, o egocentrismo sempre as pessoas não têm mais sentimento de dor por alguém que está sofrendo. As pessoas não têm mais compaixão das pessoas que estão morrendo. As pessoas não têm mais o sentimento que as pessoas têm hoje. Não é mais aquele sentimento, veja bem, de dor, de piedade, ou mesmo o sentimento de cristão, como se tinha no passado. Então, o certo tornou errado. O egocentrismo das pessoas sobrepujou o próximo, não tem mais compaixão. O problema é dele, o problema é com ele. Se tiver passando fome, problema. Irmãos, os objetivos tornaram-se mais importantes que os seres humanos. É o que eu tenho, é o que eu possuo, é o que eu quero. Vida não tem mais valor para as pessoas. Você vê as pessoas sendo jogadas de qualquer maneira. O efêmero eclipsou o eterno, quer dizer, aquilo que é momentâneo, o material anulou o espiritual. Quer dizer, essas coisas todas fazem a sociedade, e quando nós falamos sociedade, no mundo, já está no mundo mesmo, que eles veem o mundo com o cosmos, não como criação de Deus, mas como valores para eles ter e obter, nada mais do que isso. Quando você olha essa questão, infelizmente isso atingiu a igreja também. As pessoas não têm mais visão de reino de Deus, não têm mais visão de povo de Deus. Tudo isso aqui eclipsou, quer dizer, tornou a coisa escura. Então as pessoas não estão vendo a realidade. Então a vida animal e a vida vegetal, para muitas pessoas, são mais importantes que os seus semelhantes. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Hoje tem mais valor um cachorro do que o proprietário. Hoje tem mais valor um cachorro do que uma criança. Tem famílias que gastam milhares de reais com cachorro por mês e não dá uns 10 centavos, não dá 10 reais para os médicos sem fronteiras, ou para ajudar a Santa Casa, ou para ajudar. Nós não estamos preocupados com isso, não. Agora, para ter um cachorro de raça, para gastar com comida de qualidade para o cachorro, para o gato, para criar cobra dentro de apartamentos. Essas coisas têm mais valor do que o ser humano.
para muita gente. E, infelizmente, isso atingiu muitas pessoas que dizem cristãs. Hoje você vê o camarada fazer política que é defensor dos cachorros de rua. Coitado dos cachorros na Venezuela, os caras estão matando para comer. O Brasil não toma cuidado não, que, irmãos, só a misericórdia de Deus. Então a vida animal, a vida vegetal tem mais valor do que o ser humano. Porque falta Cristo no coração das pessoas. Falta a iluminação de Deus para olhar para o semelhante e falar assim, ó, Deus fez ele como fez você. Ele não tem Deus, ou ele está sofrendo, ou ele é cristão, você não é. A culpa não é dele, a culpa é sua, porque você não é cristão. Então diz o autor aqui, o que dizer sobre isso? O que nós vamos falar sobre tudo isso? É o que a lição trata. A lição trata exatamente disso, dessa inversão de valores. Aquilo que é criado como essência de Deus, para o bem da humanidade, que foi dado por Deus, não tem os valores que deveriam ter, deixar de possuir valores. É como eu sempre falo, se nós tivéssemos uma política ou político que olhasse para essa questão dos valores, ao invés de se criar tantas coisas astronômica, como a Arena Pantanal, como a Arena das Dunas, ou a Arena Amazônica, esse tipo de coisa aí, construir estrada do Mato Grosso para o Porto de Belém do Pará, para o Porto de Santos, fazer escoamento de grão, que é o que move esse Brasil atualmente, é o agronegócio, é o campo. Só que a inversão de valores, vamos fazer estádio para alegar o pessoal, de lá, se vai dar prejuízo, mas nós temos que todo mundo vai ganhar. Então ganha quem constrói, ganha quem está trabalhando, ganha as construtoras, ganha o político, e a população sofre as consequências. O caminhoneiro está lá parado na rodovia lá por causa de chuva, você não tem problema não tem problema, o problema é deles. Isso chama-se inversão de valores. Os hospitais, como o camarada falou, é preferível gastar 1 bilhão e 400 milhões para construir um estádio do que construir um hospital. E o camarada está na mídia, é o rei de muita gente aí. Que valores tem para essas pessoas o ser humano? Que valor tem para essas pessoas a necessidade do ser humano? Não existe valor nenhum. A inversão de valores é uma realidade. Então vamos aprender aqui Jonas e a sua inversão de valores. O autor foi feliz quando eu gostei muito dessa lição. Jonas, o profeta fujão, é rancoroso, embora vivendo em uma época, foi afetado profundamente por essa concepção inversa de valores. O povo de Israel não se dava com os ninivitas. Deus manda ele pregar lá, eu vou nada, não gosto daquele povo, o problema é deles. Aí diz o autor aqui, extremamente desgostoso com o perdão divino concedido aos habitantes de Nínive, o profeta ficou todo ressentido. Pelo quadro nós lemos aqui, Jonas se entristeceu. Os valores essenciais da vida estavam invertidos na mente do coração de Jonas. Observamos o texto base. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que é um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que se arrepende do mal. Jonas, veja bem, o Jonas, todo ressentido agora, os valores de Jonas não eram os valores de Deus. Os valores de Jonas era o rancor dele. Ele, porque os ninivitas eram uma nação cruel, inimigo do povo de Deus, eu não vou pregar para eles não. E diz o autor aqui, os valores essenciais da vida de Jonas estavam invertidos na mente e no coração de Jonas. Hoje, infelizmente, por a mídia focar, pela mídia trabalhar com essa inversão de valores, de maneiras até, muitas vezes,
de uma maneira oculta, com mensagens, né, de fundos, para as pessoas não perceber a realidade, investe de uma maneira sutil na mente das pessoas, para a igreja, e perdendo os valores da essência da Bíblia Sagrada. A igreja vai deixando de perceber os valores da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus vai deixando de ser o princípio ativo na mente das pessoas. É colocado outro princípio ativo na mente das pessoas. Sutilmente é colocado. Quando a pessoa perceber, ela já não está mais valorizando a vida espiritual. Ela está valorizando aquilo que a mídia focou para que a sociedade assimilasse e vivesse com aquilo. Esse problema, a pessoa, para perceber, ela tem que ser espiritual. Porque esse problema é trabalhado no mundo espiritual. Então, quando você percebe alguma coisa, como diz o salmista, não porei coisas más diante dos meus olhos, só vai perceber o que é má quem tem olho espiritual. Não é todo mundo que vai perceber o que é mal se não tiver olho espiritual. Porque Jesus mandou comprar colher do céu para que veja. Então vamos ver aqui agora esse texto de Jonas aqui sobre a inversão dos valores na vida do profeta. Profeta de Deus, homem de Deus. Jesus testemunhou de Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, vou dar um sinal para vocês também. Então eu vou ficar no seio da terra. Não estamos falando que Jonas perdeu a salvação, que Jonas... Não, homem de Deus. Mas na mente dele, pelo rancor que ele tinha no coração, pela mágoa que ele tinha, ele agiu completamente oposto ao plano de Deus. E nós, irmãos, nós também, muitas vezes, agimos contra o plano de Deus, contra a palavra de Deus, por aquilo que assimilamos. Não tem problema. Está tudo certo. Não, irmãos. As coisas têm que ser vistas no plano divino, no plano de Deus. Então diz o autor aqui, Jonas amava o juízo mais do que a misericórdia. O judeu... Gosto muito do texto de Coríntios quando Paulo fala assim: o judeu pede um sinal, o grego busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo poder de Deus. Para o judeu tudo tem que ter um sinal. Se não tiver fogo e consumir os profetas, esse não é o Deus de Israel. O grego não, tem que ter filosofia, tem que ter coisa bonita. Aí vem o evangelho que prega Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí mudou tudo. Só que nós, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque para nos iludir, para mudar a nossa visão espiritual, as coisas têm que ter um atrativo. Existe uma profecia de um profeta grego, de 300 ou 400 anos de Cristo, que diz que um dia o mundo ia ser consumido pelo belo, que o Satanás ia trabalhar pelo bonito. É por isso que o grego adorava o Adonis, o homem perfeito, a Afrodite, a mulher perfeita. Qual é o foco do mundo hoje? Vocês viram domingo passado no Fantástico? Aquele médico lá nos Estados Unidos, que as pessoas, né, começa a fazer selfie de si mesmo, vai ter fotografia, e ela vai achando os defeitos nela. Então ela muda um pouco aqui, muda um pouco ali, muda aqui, muda lá. A pessoa, ela se padroniza o que ela quer da sua face. E ele, como um cirurgião, camarada né, que sabe fazer a coisa, ele vai fazer o que a pessoa quer. As pessoas não estão mais contentes com o que Deus fez. Não estão mais contentes. Não estão mais contentes consigo, com a pessoa que Deus agora habita, como cristão, estou falando. Cristão, batizado com o Espírito Santo, salvo, não está mais contente como o templo do Espírito Santo. A questão dela agora é a sua fisionomia, é a sua estética, é agora a sua apresentação como uma pessoa, né, diferenciada, diferente. Irmãos,
Nós somos templo do Espírito Santo e Deus nos fez assim. Nós não precisamos mudar o que Deus fez. Não precisamos mudar. Só que quando a gente começa a olhar essa questão aqui, Jonas amava mais o juízo do que a misericórdia, um Deus que mata do que um Deus que perdoa. Muitas vezes, quando você ouve certas pregações, Deus colocou como cabeça. Seu inimigo tem que estar debaixo do seu pé. É verdade. Mas se o povo obedecesse à lei de Deus, e Deus ia fazer aquilo lá, eu não vou precisar fazer julgamento temerário. Então diz que para o profeta, os ninivitas, povo cruel, rival dos israelitas, não podia ser alvo da graça e misericórdia de Deus. Vê-los mortos, exterminados, era o seu ver mais importante, justo, do que ver são os salvos. Chega aqui no versículo 11, Deus fala para nós assim: você teve compaixão de uma boboreira que nasceu, cresceu e morreu? E não vou ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem se definir de mão direita, mão esquerda, quer dizer, as pessoas adultas. Quer dizer, Jonas tinha mais amor numa planta que nasceu e morreu do que na salvação de uma cidade toda. Quando a igreja perde os valores do reino, ela passa a se enclausular, ela passa a admitir os valores de satisfação própria e não a pregação do evangelho da salvação de almas. Então se passa a criar espetáculos cristãos, espetáculos gospel, e não a pregação do evangelho de Cristo para a salvação de almas. As pessoas não estão mais preocupadas hoje em salvação de almas, estão preocupadas em adquirir para si um auditório que fornece a elas, aos líderes, o sustento essencial para manterem uma aparência de igreja. Isso é inversão de valores. Os valores da igreja é a pregação do evangelho da salvação do reino de Deus. Não é o evangelho que é comercializado, o evangelho que é tido para fins lucrativos próprios, que é contrário à igreja. Jonas aqui, ele é o profeta de Deus, não estava preocupado com a salvação da cidade, estava preocupado com o seu rancor, com o seu ressentimento, com aquilo que estava dentro dele, não estava preocupado com as pessoas. Tem muita gente hoje, nessa inversão dos valores, que perderam a ótica do reino, que elas estão preocupadas com o que elas têm. Olha, eu estou precisando hoje de 1.000 pessoas de R$100. Estou precisando hoje de 10.000 pessoas de R$1.000. Não, você está precisando pregar o evangelho para 10.000 pessoas que necessitam ouvir o evangelho. Ah, mas se eu não tiver essas 10.000 pessoas, como é que eu vou pregar? Meu irmão, eu estou limitando o trabalhar de Deus. Eu não estou crendo no trabalhar de Deus. Eu não estou crendo que o Senhor é o dono da obra. Eu não estou crendo que Deus é o Deus. Precisamos. Mas isso chama-se inversão de valores. Quando eu começo a pedir além daquilo que é o necessário. Veja bem, esse é um sentimento muito presente hoje na sociedade. O autor está colocando aqui na lição. É o meu sentimento de Jonas, a inversão dos valores, da salvação de almas, daquilo que a igreja deve fazer, daquilo que a igreja deve se focar, que é a salvação de almas, é o mesmo sentimento das lideranças espirituais hoje. Então, veja bem, preferimos a morte, a vingança, o extermínio, a exclusão dos malfeitores, em vez de oferecermos a eles chance de transformação e reabilitação. Deus, porém, ama a misericórdia, o perdão mais do que a morte e a punição. O Tiago escreveu: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lá em Tiago 2,13. Quando a gente olha essa questão, irmãos, muitas vezes, eu sei que
O camarada faz um monte de coisa errada, tem que pagar, tem. Mas a igreja tem que trabalhar. E quando a gente olha, se o camarada vai se converter lá na cadeia ou se não vai converter, o problema é dele. A nossa obrigação é mandar material para eles lerem lá, que eles têm tempo para ler. Que eu vou dizer uma coisa para você, você manda uma apostila de 113 páginas, na segunda-feira, na outra segunda-feira o cara já vem corre entrega uma carta para você, que ele quer outra, que ele já não faz outra coisa. Estuda tudo e responde tudo. A gente tem que fazer a nossa parte. Então Jonas Jonas amava coisas mais do que pessoas. Amava a boboreira, amava aquilo que ele tinha do que as pessoas. O profeta queria a morte de 120 mil pessoas, para ele era justo e aceitável, quando porém Deus permitiu a morte de uma planta que lhe servia de sombra. Zangou-se a tal ponto de pedir a morte. Nós também muitas vezes, irmãos, por qualquer luta que venha, qualquer problema, qualquer adversidade que venha para nós, muitas vezes é motivo de nós ficarmos contra o trabalhar de Deus. E nós não pensamos que aquilo foi uma maneira de Deus nos chamar a atenção. Quantos assim são assim hoje? Gastam pequenas fortunas em pet shop, já falamos sobre isso, ignora o próximo caído na calçada, investe alto em estética corporal, já falamos sobre isso, em festas magníficas, suntuosas, mais que qualquer outra coisa. Dinheiro que as pessoas gastam de uma maneira, aqueles camaradas que roubavam aí dos bancos aí, né? O cara fazer um casamento, alugar carruagem, aquela coisa toda, né? Fazer aquelas coisas, ostentação. As pessoas... Aí você, quando você vê, né? Vocês assistiram lá no Fantástico? Aquela reportagem daquele cidadão que foi no banco pegar um dinheiro emprestado, desempregado, e não conseguiu, ia saindo do banco, achou uma carteira com 3 mil reais e procurou o dono para entregar a carteira. Vocês viram? E procurou o dono falou assim: rapaz, ainda tem gente honesta aqui no mundo ainda. Aí falou assim: não, eu fui no banco lá, pegar um dinheiro emprestado, não consegui, eu estou desempregado, estou passando necessidade. Tá, você está precisando, estou precisando de 1.000 reais. Mas eu vou ter que pagar as contas, mas 600 reais eu te dou, tá aqui, os 600 reais dos 3 mil. Ele podia ter pegado os 3 mil reais, pagado os 1.000 reais dele, né? E ficava com 2 mil reais. Mas essa aí é uma pessoa que tem os valores, não é meu. Eu achei, eu estou precisando, mas isso não vai trazer benefício para mim. Conclusão, a pessoa que assistiu a reportagem falou: não, eu quero um funcionário desse. Esse é o cara que eu estou precisando, um cara honesto. Além de os camaradas arrumar 600 reais para ele sanar o probleminha que ele precisava ali comprar comida, ainda arrumou emprego ainda. Os valores, irmãos, tem recompensa. 3 mil reais podia fazer com que aquele camarada sanasse o problema dele momentâneo. Mas a honestidade dele, os valores que foi colocado na mente dele, com certeza pelos pais, pela educação, trouxe agora para ele uma recompensa duradoura. Os valores que a Bíblia Sagrada aplica na vida do ser humano, na família, são duradouros, são eternos. Enquanto os valores que é oferecido pelo mundo, pela mídia, são valores temporais, são valores que se acabam muitas vezes em nada. A estética um dia acaba. Não adianta fazendo plástica. Tinha artista aí que morreu aí, que fez plástica, que não tinha mais como esticar mais nada. E foi para o caixão. Só que as pessoas não veem isso. As pessoas querem se apresentar. Então a ostentação é um problema sério. Diz o autor aqui ainda: quantos assim agem hoje? Esses são os zonas que Jesus denunciou na parábola do bom samaritano.
Então, quando nós olhamos essa questão, vamos ver o tópico C agora. Jonas apreciava suas opiniões mais do que a vontade de Deus. Irmãos, presta atenção nesse tópico. Isso é que eu sempre tenho falado. Irmãos, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu tenho que ver se está dentro do querer de Deus, da palavra de Deus. Eu não posso, irmãos, na contramão da palavra de Deus. Eu não posso ir contra os princípios. Estava conversando com o presidente Gilvan agora há pouco sobre isso. As pessoas não param para pensar isso. Jonas apreciava suas opiniões mais do que a vontade de Deus. Deus, em sua infinita paciência para com o profeta, agiu didaticamente para demovê-lo à sua teimosia e fazê-lo perceber que não havia razão para tanto ressentimento. Deus é um Deus de amor, Deus trabalha conosco, Deus muitas vezes, porque nos ama, Ele vai nos perdoando, vai nos direcionando. Só que veja bem, a Bíblia não relata se o final Jonas cedeu ou não. O certo é que vemos no relato bíblico é um coração orgulhoso, insensível e que não aceita ceder. É o que a Bíblia diz, mas eu penso assim. Como eu já falei, eu e minha esposa estamos das 6h40 da tarde até 11h10 da noite tentando e conversando e explicando. Aí a pessoa assim, o senhor fala assim, mas eu penso assim e meu pastor pensa diferente. Diz que eu tenho direito de ser feliz, eu posso largar meu marido e casar com quem eu quiser. Bom, se você pensa assim e seu pastor diz que você pode ser feliz, então esquece o que nós falamos até agora. Você vai fazer o quê? Você não pode colocar a Bíblia na cabeça, um chip na mente da pessoa. Você vai fazer o quê? Se você pensa assim, você fica das 7 horas da noite até 11h10 da noite, das 6h40 até 11h10 da noite, tentando convencer a pessoa pela Bíblia, o casamento instituído por Deus, é um ato divino, é um juramento, não, eu tenho o direito de ser feliz. Você vai fazer o quê? Por quê? Ver na televisão. Larga um, casa com o outro. Larga o outro, casa com o outro. Eu vou ser feliz. Como se essas coisas temporais fossem felicidades. Essas coisas não são felicidades. Essas coisas são atração física muitas vezes, e outras vezes são desejos da carne, nada mais do que isso. Passou, acabou, acabou. Ui. O que é felicidade é aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno. É aquilo que como Jesus falou assim, ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem o ladrão rouba. Isso aí é felicidade. É você saber que um dia você vai viver eternamente com o Senhor, e que você vai ser, lá não vai ter problema, que você tem problemas aqui, que aqui no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, as pessoas são insensíveis, são orgulhosas, não aceitam ceder, não cede não, de jeito nenhum. Está cheio desse tipo de pessoas. A mídia conseguiu mudar a visão do reino de Deus, da ação de Deus, para os prazeres momentâneos. E as pessoas, irmãos, não estão vendo outra coisa a não ser: o importante é eu ser feliz. Como se felicidade fosse uma coisa conquistada momentaneamente ali. Tem pessoas que é feliz bebendo uma cachaça, outro usando uma droga, outro se... Isso aí não é felicidade. Isso são prazeres momentâneos. Isso aí não é felicidade. Isso aí são coisas passageiras. Ou a felicidade é duradoura, é eterna, é diferente. E diz o autor aqui, a semelhança entre o coração de Jonas e os dias atuais é inquestionável. Inquestionável. Isso é uma realidade. As pessoas estão agindo do mesmo jeito, e diz aqui: para os que acreditam na suficiência humana e emancipação universal à vontade de Deus, pouco importa, simplesmente seguem seus corações, rejeitam a Deus com naturalidade, como diz o Salmo 14, diz honesto seu coração não a Deus, eu vou fazer o que eu quero, porque eu vou morrer, morreu, acabou. Ah, é?
depois da morte segue-se o juízo. Como diz o louvor, não se preparou como era preciso, então agora vai pagar as consequências. E diz o autor aqui, segundo tópico, a igreja e a ordem natural dos valores. As pessoas, o mundo age dessa maneira, e as pessoas são seduzidas pela ótica da visão do mundo. É por isso que o salmista deixa bem claro: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101. Agora, a igreja e a ordem natural dos valores. Em várias ocasiões, Jesus ensinou que existe uma ordem natural de valores, em que o secundário nunca pode sobrepor o essencial. Por exemplo, olha os exemplos. O concerto entre irmãos precede a oferta do templo. Se você for ofertar e saber que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra alguém. Alguém tem alguma coisa contra você, você tem que ir lá pedir perdão para a pessoa para ofertar. Agora, como é que eu faço com essas pessoas aí que estão tentando faz um monte de coisa contra os crentes? Os obreiros exclui, disciplina e faz de qualquer maneira, tem que existir exclusão, disciplina tem que existir, mas com fatos concretos, consumados. Não é por egocentrismo, não é por querer, não é por vaidade, não é por poder, não é para vanglória. Agora o negócio vai até o fim, porque agora eu não dou o braço a torcer. Como é que uma pessoa dessa oferta a Deus? Como é que uma pessoa dessa dizima a Deus? Não é para Deus. Ela pode fazer tudo isso, mas não é para Deus. Isso aqui são exemplos que o autor coloca aqui. Outro exemplo. O autoexame vem antes do julgamento alheio. Mateus capítulo 7 e o texto de Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. O autoexame, a introspecção, precede qualquer julgamento. Eu tenho que me analisar para julgar. Eu não posso fazer como Jesus falou, ser um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro fedido. Terceiro, o reino de Deus é mais importante que comida, vestido e vestimento e bebida. Para as pessoas não. O reino de Deus é secundário. Primeiro está o comer, o beber, me divertir, depois é o reino de Deus. Irmãos, isso é inversão de valores. São inversão de valores. Isso não pode acontecer na vida de um cristão. Quando o cristão passa a colocar comida, bebida, festa, antes de qualquer coisa, meu irmão, está tudo errado, está tudo invertido. Outra coisa, a limpeza exterior não pode anteceder a limpeza interior. Mateus 23, que é o texto sepulcro caiado. Muitas pessoas exteriormente são bonitas, parece crente, mas como o pastor Manuel pregou ontem, começa a conviver com o camarada, você fala assim: meu Jesus da glória, se eu soubesse, né? Se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha nem chegado nem perto. Outra coisa, o primeiro no reino de Deus será sempre aquele que se torna o último. Marcos 9,35. As pessoas querem primazias, querem nomes, querem status, mas não querem servir. E Jesus falou o contrário. Quem quer ser o maior, tem que ser aquele que serve a todos. As pessoas querem nome, status, fama. As pessoas querem glamour, mas não querem servir. Não, eu não posso. Irmãos, está tudo errado, inversão de valores. Está errado. O servo, nós somos servos, o servo serve. E Jesus falou em Marcos 10:45, Mateus 20:28. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se Jesus é o exemplo, nós não podemos fugir desse exemplo. Nós somos serviçal do Senhor. Então, quando a gente olha essa questão,
outros aspectos importantes que os cristãos jamais podem inverter são o homem espiritual versus o homem natural. O apóstolo Paulo, irmãos, quando você pega a carta aos Coríntios e você começa a ler, estudar, sem uma ideologia, Paulo fala assim, que o homem natural entende as coisas naturais, a coisa da carne. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais e por ninguém é discernido, somente Deus. Que discerne a mente do homem espiritual. E o homem espiritual discerne as coisas espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja pentecostal, tinha dons, mas não tinha discernimento do certo e errado. Aprovava um monte de coisas que eram ilegais. Existia um monte de inversão de valores, até no culto. É preciso Paulo falar que tem que ter ordem e decência. Precisa levantar uma pessoa para profetizar e não um monte de gente. Se alguém falasse línguas estranhas, alguém para interpretar. Vamos falar conosco agora. Tem um monte de gente falando línguas estranhas. Amém, glória a Deus por isso. Mas e a interpretação? Que Paulo fala assim, ó. Alguém interpreta. Porque senão o indouto, a pessoa que não sabe, está ouvindo, o que vai identificar o que é ela? Então, nós temos que começar a olhar na ótica de igreja. Então, o autor foi bem claro aqui, ó, veja bem, outros aspectos importantes do cristão jamais pode se inverter. Então, a questão do homem espiritual e do homem natural. O homem espiritual, diz aqui, no presente século, em que o homem cultua a si próprio, fazendo-se Deus e autossuficiente, a tônica da vida está no prazer a qualquer custo. Sua crença e sede por viver como se não houvesse um amanhã tem feito dele um ser irracional, arrogante, amante de si mesmo e avesso aos limites. Não existe mais limites para muitas pessoas. As pessoas estão fazendo da igreja e do reino de Deus o que ela sente prazer. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez uma coisa, e você tem que ficar quieto, porque se você falar alguma coisa, é seu líder, e você sabe que todo líder tem um monte de puxa-saco, infelizmente, que não para pensar a verdade. Cara pregando domingo à noite, a igreja, bastante gente. Eu creio mais nas minhas convicções do que o que está escrito aqui. Eu falei, misericórdia. Ninguém fala, ainda tem gente da glória a Deus. Eu falei, misericórdia. Eu creio mais nas minhas convicções do que no que está escrito aqui. É o que está aqui, ó. Olha. Arrogante e amante de si mesmo, avesso aos limites, não tem limites. As pessoas perderam a direção, os valores estão invertidos. A Bíblia já não é mais a regra de fé e prática, é o que a pessoa pensa, o que a pessoa deseja, o que a pessoa quer. E o autor diz aqui uma coisa, a versão bíblica revista e atualizada traduz Eclesiastes 13:11 da seguinte maneira: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, também pôs eternidade no coração do homem. Viemos de Deus e um dia teremos de nos apresentar a Ele com tudo que assemelhamos ao longo da vida. Será uma minuciosa prestação de conta. Tudo que assimilamos nessa vida, nós vamos ter que apresentar a Deus. Todo ser humano sabe, já nasce com aquilo que Deus coloca na mente dele, o que é certo e o que é errado, a não ser que seja uma mente deficiente. Mas o ser humano normal sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe. No seu interior ele sabe. Por isso que a Bíblia fala que o homem está indesculpável diante de Deus. Está indesculpável diante de Deus. O ser, ele é racional. Ele sabe o que é certo e o que é errado.
Só que as pessoas sabendo que aquilo é certo, é o alvo, é renúncia, é jejum, é oração. Mas espera aí, vou renunciar a mim mesmo? Não é meu alvo não. Jejum, não vou jejuar não. Oração, para que orar? Para que orar? Deixa que a igreja ora. Santidade? Alvo santidade? Para quê? Ler a Bíblia? Ah, não. Irmãos, aí você olha aqui, o autor coloca aqui uma coisa aqui, ó. Veja bem. Viemos de Deus e um dia teremos de nos apresentar a Ele com tudo que assemelhamos ao longo da vida. Nesse dia de acerto de contas, não vai ter jeito da pessoa escapar. Porque Malaquias diz que diante de Deus tem um memorial. E lá nós vamos ver a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. No momento pode estar dando certo, e nem tudo que dá certo é certo, e as pessoas muitas vezes estão gozando até de um favor, de um benefício de Deus. Só que não é certo o que elas estão fazendo. Só que lá um dia que do terça acerto de contas, quando for acertar a conta, aí a coisa vai apertar para o lado das pessoas. E diz o autor aqui, ó, letra B, do segundo tópico aí. O trabalho versus a família. Paulo orientou os irmãos de Tessalônica a trabalharem e não se tornarem pesado de ninguém. Mas isso não significa que trabalhar e juntar tesouros é mais importante que estar com a família. Acompanhar a educação dos filhos e assim por diante. O que a gente olha nessa questão, muitas vezes, tem pessoas que necessitam trabalhar, então não dá tempo para a família, o horário muitas vezes não bate. Tudo isso é verdade? É verdade. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós precisamos colocar as coisas com critérios. Minha esposa usa um termo e ela é bem feliz do que ela coloca. Falou assim, ó. Prudência e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. Prudência e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. Diz o autor aqui. Davi priorizou as grandes conquistas em favor de Israel, enquanto em casa seus filhos sofriam longe de sua companhia. Davi foi um rei que sofreu por não acompanhar os seus filhos. Cada um fazia o que queria. A situação foi difícil. Veja bem, o resultado disso foi cruel e desastroso. De mágoas, perseguições, de estupro, assassinato. Nada faltou à família de Davi, o honrado rei de Israel, porém faltoso como pai. Faltoso como pai. Nós temos que tomar muito cuidado na inversão dos valores. Primeiro Deus, segundo a família, terceira igreja. Isso não quer dizer que eu vou deixar a igreja por causa da família. Não. A família tem que ser seduzida para ir para a igreja. Primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. Esse é o padrão presbiteriano. Sabedoria humana versus sabedoria de Deus. Um dos grandes erros que o movimento pentecostal cometeu nas décadas passadas foi desestimular a busca pelo conhecimento, considerando pernicioso e necessário. Isso aqui é uma verdade, a inversão dos valores. Eu me lembro quando eu comecei a fazer seminário em 1981, meu pastor chegou e falou para mim assim, oh meu Deus, vou perder o meu obreiro. Tem um obreiro tão bom, Jesus, um obreiro tão espiritual, agora vai se desviar do evangelho. Eu li bem para ele assim, falei, meu Deus. Mas ele falou aquilo porque ele já tinha visto algumas pessoas que tinham feito exatamente isso. Foram fazer o seminário, ao invés de fazer o seminário para o reino de Deus, fizeram o seminário por conhecimento delas, porque elas não estão. Como diz o pessoal que crê na predestinação na eleição, eles eram, vejam bem, escolhidos, mas não eram chamados. As pessoas adquirem conhecimento para si, para fazer o que elas queriam fazer. Como se a Bíblia desse autoridade, a graça desse autoridade para você fazer o que você quer. Não era isso não. Então eu entendi ele. Aí eu falei para ele assim, pastor, o senhor vai me perdoar, mas eu jamais vou deixar de ser cristão. Jamais eu vou deixar de ser cristão. Depois me formei tudo, aí ele falou assim,
irmão, você não mudou nada, né? Eu fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, era evangelista. Estava para ser pastor. Aí Deus me chamou para a Renovada, vim para a Renovada. Mas o que acontece é o seguinte, voltando ao assunto. Você, quando olha essa questão aqui, você olha essa questão e você vai ver que o trabalho dessas pessoas, essa questão da sabedoria humana, e deixa, vamos dizer assim, sobrepor a sabedoria de Deus e a soberania de Deus. Eu fui assistir uma palestra numa livraria evangélica em São Paulo, e tinha um pessoal, um presbítero, que ele é professor de física quântica na USP. Ele foi falar sobre a ciência e Deus na Bíblia. O que aquele camarada, ele deu uma aula de 56 minutos. Ele terminou a aula, estava assim, ó. O que ele encontrou do que Deus criou nesse mundo, na Bíblia Sagrada. Eu falei, meu Jesus querido, sabedoria de Deus não pode ultrapassar a sabedoria, não pode ser sobrepujada pela sabedoria humana. A sabedoria humana não pode aniquilar a sabedoria de Deus. Quando a pessoa se torna sábio para si, é tribuloso. Mas quando a pessoa se torna sábio para o reino de Deus, é gratificante, que você ouve a pessoa falar, você fala assim, meu Deus do céu, como a Bíblia Sagrada é um livro magnífico, você fica impressionado de ver. Então diz o autor aqui, que a sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. O movimento pentecostal perdeu muito com isso. A pessoa que levava, por exemplo, um esboço para pregar, eu sou dessa época. Estava todo mundo sentado assim no púlpito, o pastor olhava assim, você vai pregar. Não tinha negócio, não estou preparado não. Porque se você falasse que estava preparado, você não era obreiro. Era desse jeito. Era desse jeito. Domingo à noite, a igreja lotada e todo. Às vezes estava lá na porta. Diácono Joãozinho, vem ficar, vamos trazer uma mensagem de Deus para nós. Amém, irmão. Vamos lá. E era desse jeito. Se você levasse um esboço, irmão, esse sermão não veio do céu, esse é o sermão do homem. Aí você vê, né, você começa a ler o que foi pregado por aqueles homens do século XVI, século XVII, e nós temos esses sermões hoje porque eles escreveram os sermãos e liam o sermão. Mas essa ignorância de conhecimento, veja bem, tinha uma precaução? Tinha. Porque o foco deles era o alvo de santidade, de uma busca pessoal com Deus. Procurar evitar que as pessoas se desviassem do foco, se desviassem do rumo. Porque muitas pessoas estudavam e fizeram seminários e começaram a fazer um monte de coisa que não deveriam fazer, como fazem até hoje. Então essa busca, esse problema do meio pentecostal, do movimento pentecostal, tem um livro até muito bom sobre esse assunto, Pentecostal de Coração e Mente, da editora Vida Acadêmica, que é um livro tremendo que fala exatamente essas pessoas cheias do Espírito Santo, foi o que mais fizeram nesse mundo. Com as pessoas cheias do Espírito Santo, foi realmente as pessoas que eram cheias do Espírito Santo que mais fizeram nesse mundo. Então a gente olha aqui, o conhecimento secular nunca foi ruim e jamais deve ser desprezado. Lucas era médico, biógrafo, historiador. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Salomão foi extremamente culto em muitas áreas. Todavia, nada é mais importante, necessário e prudente que a sabedoria do alto, como diz Tiago. Eu não posso deixar, irmãos, o conhecimento material sobrepor ao conhecimento espiritual. Crescer na graça, no conhecimento, é fundamental. Pedro sentiu isso, ele sabia que ele precisava desse equilíbrio.
Graça e conhecimento é na vertical para andar na horizontal. Graça vem de Deus, conhecimento é terreno. Então nós temos que aprender exatamente isso. Por quê? Nós vamos nos tornar prudentes, vamos nos tornar coerentes. A pessoa que cresce muito na graça se torna engraçado. A pessoa que cresce muito no conhecimento se torna demagogo. São duas oposições. Nós não podemos inverter os valores. Senão nós vamos chamar o nosso Deus de um Deus burro. E Deus não é burro, Deus é inteligente. O Espírito Santo é inteligente. Jesus Cristo era inteligente. Jesus Cristo era tão inteligente que ele, da sua onisciência, sabia o que as pessoas pensavam. Mais um caso que eu admiro da inteligência de Jesus é quando chegaram para Jesus e questionaram Jesus. Jesus falou assim: ó, tá bom, já que vocês estão me questionando, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Posso fazer? Pode. Escuta, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Quebrou os camaradas. Aí os camaradas começaram a falar assim: se nós dissermos que era do céu, ele vai dizer: por que então vocês não creem? Se nós dissermos que era dos homens, a população vai nos matar porque dizem que João era profeta de Deus. Ó, Senhor, não sabemos. Eu também não vou responder para vocês não. Olha que sabedoria. Eu fico encantado com sabedoria. O ser humano, o cristão, ele tem a mente de Cristo, ele é inteligente. Ele tem que parar para pensar: espera aí, eu estou fugindo do alvo, eu estou fugindo do propósito, eu estou sendo seduzido por alguma coisa. Porque Satanás, irmãos, ele é sedutor. Um dos títulos de Satanás é sedutor. Ele seduz. Ele é conquistador. Então, se nós como igreja, nós estivermos focados no alvo, tudo vai ser feito para mudar a nossa visão. Agora diz mais uma coisa aqui: o temporal versus o eterno. Isso aqui é um outro problema seríssimo, irmãos. Por mais atrativo que seja o visível, o tangível e o que traz conforto, o fato é que tudo nesta vida passa. A vida passa, pois é breve, dá os textos bíblicos. Os bens materiais passam, pois são perecíveis. Você constrói uma casa, o Valdivino que é construtor. Quanto tempo você mora numa casa, você construiu, pintou, deixou bonitinha. Quanto tempo você mora numa casa para não ter que fazer nada? 10 anos? 10 anos, né? E de quem mora na casa, né? E de quem mora na casa. Você já pensou? Construiu uma casa, gastou tanto, deixou bonitinho, daí 10 anos tem que fazer alguma coisa. De repente, se tiver muita criança, se tiver alguma pessoa que não toma cuidado, tem que fazer até antes. Tudo nessa vida passa. Agora a salvação, a vida com Deus, ela é eterna, irmãos. A partir do momento que aceitamos Jesus, que recebemos o Espírito Santo, recebemos a semente da vida eterna para vivermos com o Senhor. Então, os nossos valores não pode ser temporal, tem que ser nossa visão tem que estar nos valores eternos. Como Jesus falou: ó, vocês têm que ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Então, quando a gente olha essa questão, os bens materiais passam, são perecíveis, nada é infinitamente durável. Onde estão a glória do Egito? Cadê a glória do Egito? Veja bem, o poder de Roma, a riqueza da Babilônia, a supremacia grega, a ferocidade de Hitler, acabou tudo isso. Passou tudo. Em 1981, o pastor Jimmy Swaggart pregando, num daqueles trabalhos que ele fazia nos estádios, e Deus usou ele em uma profecia dizendo assim: se os Estados Unidos não voltar às suas origens de cristãos verdadeiros, os Estados Unidos poderá perder a supremacia para uma outra nação. Está aí os Estados Unidos, ó, sofrendo consequências de bombardeio de tudo quanto é lugar, até daqueles paizinhos do Afeganistão, e que derruba 2 torres lá, mata um monte de gente. Irmãos, o cristianismo autêntico, a visão de reino,
ela perdura para sempre. Quando as pessoas passam a valorizar outros princípios, que é momentâneo, isso é perecível, não tem durabilidade. Presta atenção numa coisa, a Inglaterra, a história deixa bem claro isso. A Inglaterra, depois do avivamento dos irmãos Welles de Huddersfield, se tornou a maior potência do mundo até o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque se tornou um país cristão. Quando as Nações Unidas entrou na Segunda Guerra Mundial, praticamente a Inglaterra já tinha ganhado a guerra. Porque era um país cristão, governado por cristãos. Só que as pessoas não veem isso. As pessoas não veem isso. Que um líder cristão, o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurado povo cujo Deus é o Senhor. Se nós temos um líder que é cristão, se nós temos uma igreja forte num país, com certeza Deus vai agir naquele país, Deus vai fazer aquele país prosperar da maneira que Ele quer. E quando a gente olha essa questão aqui, acabou o poder de Roma, do Egito, veja bem, de Roma, da Babilônia, do Hitler, acabou tudo, dos gregos, acabou tudo. Reinos e reis, tudo quanto resplandece por um tempo, acaba virando pó. Acaba tudo, tudo se acaba, tudo. E diz aqui o autor, há contudo algo que não sucumbe com o tempo ou com a morte, a alma. Esta, eterna e preciosa, deve ser diariamente cuidada, alimentada e preparada para retornar ao Senhor. Agora o autor entra aqui no âmago da lição. Nossa alma. Irmãos, quando Jesus falou sobre isso, a lâmpada da alma é o quê? Os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lembra que eu comecei dizendo que a mídia, o mundo, o cosmo, não cosmo, criação de Deus, mas o sistema que rege o mundo, ele tenta nos seduzir pelo belo, pelo bonito, para mudar a nossa visão de reino e colocar outras coisas no lugar, para a nossa alma ser seduzida e a nossa alma perder o foco, que é a vida eterna com Deus. Muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos que se dizem cristãos, e muitos líderes estão entrando nessa. Infelizmente estão entrando nessa. Estão sendo seduzidos. E o principal, que é a alma da pessoa, muitas vezes está gemendo. Está gemendo. Por quê? Porque ao invés da pessoa alimentar a alma, ela alimenta outra área do seu corpo. Ao invés dela ser seduzida para ter um foco direcionado no alvo, que é a salvação eterna em Cristo, ela é direcionada por outras coisas, por alguns atrativos. E quando a gente olha essa questão, o autor coloca aqui, olha, deve ser diariamente cuidada, alimentada e preparada para retornar a Deus. Lucas capítulo 12, Jesus foi bem claro, disse, louco, nesta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para entregar para Deus? As coisas no mundo, os valores do mundo, são simplesmente momentâneos, não são duradouros. Agora a nossa alma é eterna, ou é eterna com Deus, ou é eterna com o diabo. Nós não podemos mudar os valores. O valor do ser humano é exatamente a sua alma. O que você tem mais de precioso, como Jesus foi bem claro. Veja bem, o farol da nossa alma é os olhos. Se for bom, todo o teu corpo terá luz. Se for mal, todo o corpo será trevas. Será trevas. E diz o autor aqui, outra coisa. O amor a Deus versus outros amores. As pessoas, infelizmente, irmãos, por mudar esse foco, mudar esse alvo,
O amor de Deus, e existe até a profecia do Senhor Jesus Cristo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de Deus tem se tornado, veja bem, de uma maneira negligente. As pessoas deixam muitas vezes de fazer alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa para si próprio. Eu não esqueço nunca, irmãos, não esqueço nunca. Eu era pastor auxiliar São João Clínico, então eu ia levar Santa Ceia para as pessoas que não é Santa Ceia. E eu então peguei, né? A pessoa me deu a relação das pessoas que não tomou Santa Ceia. Aí tinha, né, uma pessoa, um diácono. Aí cheguei, né, na segunda-feira, fui levar Santa Ceia para uma pessoa que morava perto da casa dele, passando, pô, irmão, não foi só tomar Santa Ceia ontem, nem de manhã nem à noite, eu passei aqui para você. Pastor, rapaz, onde eu tinha que ir no sacolão de manhã, tinha que lavar o carro, depois à tarde chegou uns colegas, fomos queimar uma carninha. Eu falei, e você quer tomar Santa Ceia? Ah, quero sim, seu irmão César. Sacolão, lavar carro, queimar carne. É mais valor do que? Irmãos, isso é deixar de ter amor a Deus. Buscar primeiro no reino de Deus sua justiça e mais coisas serão acrescentadas. Vou tomar Santa Ceia, depois vou para o sacolão. Se der para lavar o carro, mas se não der para lavar o carro, vai com o carro para o serviço, o cara ganha bem, vai para o carro para o serviço, lá perto do serviço com certeza tem algum lugar que lava carro, não tem? Qualquer lugar tem, mas deixa aí, lava aí. Eu preciso ficar lá esperando lavar o carro? Olha, as pessoas não pensam, irmãos. A sedução, para tirar o foco, ela é forte. E se nós não estivermos precavidos, nós somos seduzidos por essas seduções. Então diz o autor aqui mais uma coisa aqui, ó. Deus plantou em nós o amor e ordenou que amemos o próximo com a nós mesmos. Mas nenhum amor seja de materno, paterno, filial, conjugal ou fraternal pode sobrepujar o amor que devotamos a Deus. O amor maior é de Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, que é a exigência dele. Se eu não amar a Deus acima de tudo, eu não estou sendo sincero. Eu não estou sendo sincero. E quando a gente olha essa questão, o autor diz aqui: a rejeição dos homens pela ordem natural das coisas, como Deus as deixou, é um estilo de vida com a qual jamais devemos nos aliançar. Jamais devemos nos aliançar. Eu sempre falo, irmãos, às vezes eu sou mal entendido, porque às vezes todos nós temos parentes não crentes. Às vezes a pessoa liga para mim: eu estou indo para lá, para o sítio, você quer ir comigo? Não, eu tenho compromisso, posso ir não. Mas que negócio, todo compromisso, todo fim de semana? Todo fim de semana. Não, mas... Não, eu tenho compromisso. Não vou gastar, não vou fazer... Só que tem uma coisa, eu tenho compromisso. Eu não posso deixar o meu compromisso com Deus pelos meus prazeres e pelos meus ideais. Hoje os ideais das pessoas estão acima do amor devido a Deus. Hoje os ideais das pessoas estão acima do amor devido a Deus. E isso aqui entra numa área terrível, na questão da psicologia pastoral. Hoje muitas pessoas não querem fazer seminário para assumir o pastorado. Sabe por quê? Porque eu vou estudar, porque eu vou ganhar mais. Aí você pega um Lloyd Jones, que é neurocirurgião da corte inglesa, deixa de ganhar um salário astronômico para ser pastor numa igreja lá no fim do país de Gales, numa igreja presbiteriana pequenininha lá. Você deixa um missionário como Hudson Taylor, quando o pai chega para ele e fala assim: meu filho, quando ele chegou, falou: pai, me formei em teologia, em Westminster, mas você foi lá para estudar direito. Não, mas minha vocação é ser um missionário, um pastor missionário. Então você vai perder a herança. Pai, não tem problema, pai, a minha herança pode dar para quem o senhor quiser. Eu vou ser missionário. Foi ser missionário lá na China. Segundo a história,
Até hoje tem porções da Bíblia Sagrada traduzida do inglês para o chinês, lá mandarim, né? Pela mão de Hudson Taylor, até hoje. Essas convicções, irmãos, têm mudado as pessoas. As pessoas hoje, ao invés delas, veja bem, se aliançar com Deus, se aliança com o mundo. Não, eu vou investir naquilo que me satisfaz, naquilo que dá ibope, naquilo que dá prazer, naquilo que dá status. Pastor não dá status, pelo contrário, dá. Você chega em certo lugar, você fala que é pastor, a pessoa olha assim e fala assim, mais um. A estrutura familiar em que o homem é o cabeça, a esposa é a companheira, auxiliadora e os filhos são submissos aos pais, a importância espiritual dos homens e mulheres, do Senhor em seus corações, da palavra em seu dia a dia, a condição secundária de tudo que é material perecível são valores inegociáveis. A nossa revista tem o culto diário e família. Olha a inversão dos valores. Culto de família não é domingo à noite na igreja. Culto de família é feito nos nossos lares. Quem trouxe esse negócio de culto da família domingo à noite foi o neopentecostalismo americano. Culto da família é feito em casa. O pai ou a mãe pega a Bíblia Sagrada e lê a Bíblia Sagrada, canta um louvor, fala alguma coisa a respeito da Bíblia Sagrada. Esse é o culto da família. E tem uma coisa, nós ganhamos muito com isso, irmãos. Nós ganhamos muito com isso. Quando a nossa família, ela ouve a cada um de nós, principalmente de pai e mãe, ler a Bíblia Sagrada. Eu me recordo do meu filho Ricardo, tinha 6 anos o Ricardo, nós fomos fazer um culto doméstico, e o Ricardo falou assim, eu quero pregar hoje, sou eu. Eu falei, amém. Eu falei, só quero ver, né? Rapaz, olha, Deus usou aquele moleque para falar conosco. Fiquei olhando bem assim, falei, Jesus, Deus, a Bíblia deixa bem claro que da boca dos pequeninos Deus tem um perfeito louvor, e é verdade. O Senhor nos ajude a jamais colocarmos o segundo antes do primeiro. Irmãos, qual é o nosso foco? Céu. Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Qual é o nosso objetivo? Vida espiritual. Só que contra isso, você tem uma infinidade de artimanhas e artigos para mudar o seu alvo, mudar o seu objetivo. O autor colocou aqui, ó, jamais colocarmos o segundo antes do primeiro. Nosso alvo é o céu, comunhão com Deus, vida espiritual. Vou lutar para preservar isso. Não vou deixar nada mudar o meu foco, mudar o meu rumo. Porque o que mais acontece no sistema que rege esse mundo é tentar mudar o nosso alvo, mudar o nosso foco. Amém, irmãos?